do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, gostaria de começar dizendo que os resultados são fundamentalmente o que nós prometemos, né? O que o presidente prometeu, que seria a construção de uma nova parceria com os Estados Unidos, num patamar muito mais elevado, cumprindo o que nós achamos que é a vocação do Brasil, que é de ter um relacionamento de alto nível com os Estados Unidos, como um dos principais instrumentos para que o Brasil tenha o tamanho que pode ter no mundo, e em benefício dos brasileiros. Depois eu estou pronto a falar mais em detalhe de cada um dos elementos, dos resultados da visita, mas queria começar contando um pouco do meu ponto de vista. O que nós conseguimos, e acho que é uma grande, não sei se um consenso, mas um sentimento bastante generalizado entre o público e na mídia, de que foram bons resultados, né? Foram muito bons resultados. E isso que nós conseguimos, do meu ponto de vista, começou em setembro de 2017, quando eu escrevi um artigo sobre Trump e o Ocidente, né? Onde eu procurei analisar os Estados Unidos de uma perspectiva que no Brasil ninguém estava analisando, as perspectivas do governo Trump, e dentro de uma concepção mais geral de civilização ocidental, de recuperação de valores, recuperação de história, e com uma conexão com o Brasil, uma sugestão de que o Brasil deveria fazer algo semelhante e se reconectar também com essa dimensão, tanto numa perspectiva econômica, mas principalmente numa perspectiva de concepção, de filosofia de mundo, né? E, enfim, a partir daí, essas minhas reflexões, em algum momento, né, chegaram ao presidente Jair Bolsonaro, então recém-eleito, assim como outras coisas que eu fui escrevendo a partir desse momento, coisas que eu até tinha escrito antes e que algumas publiquei depois, sobretudo no meu blog, né? E onde procurei reunir ideias não sobre os pontos específicos do que poderia ser uma relação do Brasil com os Estados Unidos ou com qualquer outro país, mas do que deveria ser a projeção nova do Brasil, a identidade do Brasil se manifestando na política externa, com uma conexão com valores, uma conexão com os nossos ideais mais profundos, etc. Ou apenas acredito assim. Eu acho que houve, portanto, quando o presidente Jair Bolsonaro me deu a honra de me convidar para esse cargo, em novembro do ano passado, era fundamentalmente, eu acredito, porque conhecia essas minhas ideias, como eu digo, não só em relação aos Estados Unidos, mas em grande parte em relação aos Estados Unidos, e achava que eu era a pessoa talvez qualificada para implementar as ideias dele, que em grande parte são exatamente a visão coincida, a minha visão, na verdade, coincide com a dele nessa dimensão. Então, desde o período de transição, eu comecei, né, a trabalhar para tornar realidade essas ideias do presidente e minhas, que eu já vinha procurando desenvolver naquilo que tange a várias dimensões, inclusive os Estados Unidos. E já em primeiros contatos, né, naquela época, e desenvolvendo uma base teórica, né, porque isso acho que é uma das coisas que a gente está tentando fazer, né. Ultimamente vinha se falando sempre de comércio, de determinadas atividades específicas, tecnologia, por que as coisas não funcionam, por que a gente não consegue novos instrumentos de comércio com os Estados Unidos, por que a gente não consegue apoio para entrar na OCDE, por que a gente não consegue fechar acordos de inovação, tecnologia, etc. Um dos motivos é porque essas coisas eram tratadas isoladas, sem uma base de reflexão, sem uma teoria, como se fosse simplesmente, né, o que é muito problema do mundo hoje, né? As coisas são feitas numa base de superficialidade, de materialismo e de falta de pensamento muito grande, né? Então, o que eu procurava era, olha, nós precisamos reconceber, dentro do pensamento, dentro de um arsenal teórico, a nossa conexão com os Estados Unidos. E eu tinha certeza de que, a partir daí, resultados concretos iam derivar, né?
diante desse diagnóstico, que as coisas não funcionavam porque não tinham uma filosofia por trás, porque não tinham alma, né? Bom, e, sobretudo, a partir de 1º de janeiro, quando assumi o cargo, me pus um grande empenho e lançando mão de tudo todas as faculdades que eu possa ter, na tarefa de tornar realidade essas percepções, né? Diante da disposição que o presidente muito cedo mencionou, de fazer uma viagem dentro dos 3 primeiros meses aos Estados Unidos, que era o horizonte com o qual nós já trabalhamos, né? Então, fiz vários contatos com o secretário de Estado Pompeo, visitei Washington, fiz contatos novamente com o secretário Pompeo, com o assessor especial da Casa Branca, John Bolton, com o representante comercial, Lighthizer, e com dezenas de pessoas, formadores de opinião, muito influentes nos Estados Unidos, tanto nessa viagem específica, que foi uma viagem muito intensa a Washington, onde falei com dezenas de pessoas, quanto fora, quanto aqui, por diferentes meios, né, com formadores de opinião americanos. E isso nos foi permitindo construir uma base, né, nos foi permitindo mostrar para o lado dos Estados Unidos, para o lado americano, que nós tínhamos um novo Brasil, um Brasil que pensava, né? Um Brasil que simplesmente não ia chegar lá e dizer, eu quero entrar na OCDE, né? Que ia dizer assim, olha, eu sou um novo país e a partir das minhas qualidades, das minhas características, do meu projeto, da minha identidade, eu acho que um dos elementos é entrar na OCDE, né? Porque desde a eleição do presidente Bolsonaro, o governo Trump percebeu que havia uma afinidade, né? E começou também a nos... de certa forma, sondar sobre qual era o nosso grau de... né, qual era a realidade daquela concepção que o presidente mostrava na campanha, daquelas promessas de uma relação mais forte com os Estados Unidos. E nós fomos sempre mostrando, houve, né, um encontro importante do presidente com John Bolton no Rio de Janeiro, ainda em novembro, do qual, não lembro se foi novembro ou começo de dezembro, no qual eu também participei e conversei, à parte com o embaixador Bolton, ali começamos a combinar uma série de coisas. E, então, os Estados Unidos foram nos sondando e nós sondando a eles e fomos nos aproximando, porque o que os Estados Unidos queriam saber é se esse Brasil era para valer, ou se eram simplesmente pontos de campanha, como teria sido o caso, né, com outros políticos, né, de falar certas coisas para ser eleito e depois, não é bem assim, né, ou ver se o Brasil ia cair na velha política externa, que é o que muita gente queria, né, quando, depois que o presidente foi eleito, aquela coisa que eu sempre falo, né, queriam ter um novo governo, mas que a política externa fosse a mesma coisa de sempre, né, e foram testando, né, não, então, acho que não é bem assim, acho que o Brasil realmente é para valer, acho que essa ideia de, né, quebrar paradigmas, quebrar tradições, estabelecer uma nova relação é para valer, e eu, pessoalmente, fiz um grande esforço para mostrar que isso era o caso, né, sob orientação do presidente, né. Então, isso é um processo, né? Isso é um processo que se foi construindo, né? Acho que ao longo de milhares de horas de reuniões, palestras, telefonemas, e-mails, WhatsApps, né? Não é uma coisa que cai do céu. Então, nós chegamos a um ponto onde as coisas se materializaram. As coisas se materializaram porque havia um terreno que foi plantado, não só por mim, né? Não só por mim, isso é outra coisa, né? Foi todo um trabalho de equipe, tanto dentro da Itamaraty quanto com outros órgãos. Isso é algo que muita gente não percebe, porque muita gente não sabe o que é trabalhar em equipe e acha que quando pessoas diferentes estão tentando fazer a mesma coisa, uma está querendo, né, em rivalidade com a outra, e no momento, na nossa administração não é o caso, as pessoas sabem trabalhar em equipe, né? Bom, enfim, mas para finalizar essa parte da minha história pessoal, digamos assim, nesse ponto, queria dizer o seguinte, que há uma conexão, porque as pessoas falam, né, que gostam de criticar minhas ideias, né? Bom, gostariam que eu não tivesse ideia nenhuma, eu acho que, porque são pessoas que não gostam de ideias, né? E a gente está tentando fazer um governo com ideias e uma política externa com ideias, né? Então, quem não gosta de ideias, não gosta porque a gente tem ideias. E existe uma conexão entre as minhas ideias e os resultados que a gente conseguiu com os Estados Unidos. Isso que eu queria falar, né? Gostam dos resultados com os Estados Unidos? Não tá. Então, reconheçam que parte disso aqui são as ideias que eu venho desenvolvendo, publicando e falando delas. Não gostam dos resultados, tá bom, então critica minhas ideias. Agora, achar que foi excelente resultado e continuar dizendo que as minhas ideias não têm nada a ver, por favor, não tem lógica nisso. Bom, então, o presidente Bolsonaro, e eu acho que estou ajudando a
a cumprir uma agenda que foi uma promessa e que está se tornando realidade, também uma coisa rara na política brasileira. Outro dia fiz uma palestra no Instituto Rio Branco, onde procurei caracterizar a nossa visão de política externa em torno de duas palavras: liberdade e grandeza. E, olhando os resultados que nós obtivemos, que estão registrados aqui na declaração, eu acho que, basicamente, todos os resultados que estão aqui têm a ver com isso, com liberdade e grandeza, né? Mais liberdade econômica, mais liberdade de trânsito de pessoas, através, por exemplo, da isenção de vistos para americanos e do nosso propósito de trabalhar com eles para o Global Entry, né? Para facilitar a nossa ida, a ida de brasileiros também, e deles para cá também. Liberdade de comércio, liberdade de investimentos, liberdade para o povo venezuelano, né? Nosso apoio a redemocratização da Venezuela e liberdade de investir em biodiversidade, por exemplo, sem os preconceitos e amarras aí de ideologias que vinham impedindo isso, liberdade de falarmos de energia, liberdade de colocarmos o setor privado junto com o governo para falar de vários tópicos, um deles energia. Durante muito tempo queríamos ter um diálogo com os Estados Unidos em energia, mas só governo, não podia entrar o setor privado, né? Enfim, não adiantava muito. E grandeza, né? Grandeza do Brasil se colocar como um país grande, então um país que tem condições de ser um aliado da OTAN. Falamos depois disso um pouco depois, se vocês quiserem mais, ou até mesmo na visão americana de ser um membro pleno, talvez, da OTAN. E grandeza de ser um país que tem condições de entrar na OCDE, por exemplo, né? Que também tem a ver com a liberdade, porque é um fórum de boas práticas que todas têm a ver com a liberdade econômica, sobretudo, né? Então, acho que uma maneira de ver é o seguinte: nós víamos o Brasil, nós, como o Brasil, nos víamos em um espelho que nos distorcia, né? Nós chegávamos diante do espelho, e esse espelho, que era todo esse cabedal de distorções ideológicas e de falsas tradições, no caso da nossa política externa, era um espelho que nos distorcia, que nos mostrava pequenos, né? Não só um país pequeno, um país tímido, um país pobrezinho, que precisa de tratamento diferenciado, que precisa, né, e que não tem condições de chegar lá, e que vai ficar sempre como um ator secundário, né? Cerca de 2 anos atrás, numa conversa a qual assisti, um grande embaixador brasileiro dizia assim: hoje você tem no mundo você tem o primeiro time, que são Estados Unidos e China, e talvez Rússia, um segundo time, onde tem Índia, União Europeia, Japão, e o Brasil está ali na terceira categoria, né? E eu acho que a gente não pode, né, se contentar com isso, e uma das coisas que nós estamos almejando é de que, né, o Brasil tem que estar em qualquer concepção, tem que estar na primeira categoria. É isso que uma potência indiscutível como os Estados Unidos estão reconhecendo, inclusive no comunicado, né, ao apontar o Brasil como tendo o status de um líder global. Então, tínhamos esse espelho distorcido, tínhamos esse espelho que nos apequenava, e agora o que nós estamos tentando fazer é colocar um espelho plano, que nos mostra o nosso tamanho, que é o tamanho pelo qual os outros nos veem, que nós não nos víamos, como acabo de dizer, como um líder global, né? Com todas as responsabilidades e desafios que isso implica, né? Uma dimensão curiosa da cobertura que eu vi, enfim, dos resultados da visita, é dizer que houve um excelente pacote de resultados, né? E não dizer como é que esse pacote surgiu, que é um pouco o que eu falei, né? Como se nós já estamos caminhando assim, depois eu tropecei com um pacote, olha que maravilha, olha só, o CDE está aqui, né? E olha só, aqui tem né, grande aliado da OTAN. Eu acho que bom, de onde é que caiu isso aqui, né? Puxa, quem será que deixou isso aqui? Obrigado, Papai Noel, né? Não, né? Muitas pessoas trabalharam, né, e construíram esse pacote, né? Então, mas também, não querem falar, não falam, enfim. Algum dia alguém saberá, né, que várias pessoas, entre elas, eu acredito que me incluo, construímos isso. E vamos continuar construindo, evidentemente, porque isso é o início, né? Isso é o início de várias coisas, né? Vários desses resultados apontam para coisas que nós precisamos fazer, precisamos continuar fazendo, e precisamos ter energia de continuar fazendo, né? Esse pacote, ele representa uma mudança dos eixos globais, né? Acho que podemos dizer assim. Claro que temos que continuar trabalhando para que ele seja realidade.
uma mudança de eixos em favor do que os brasileiros querem, porque isso é outra coisa, né? Essas nossas tradições que nós estamos rompendo eram tradições de uma política externa isolada do povo, e nós, desde o começo, estamos tentando fazer uma política externa que reflita o que deseja o povo brasileiro. Então, mudança de eixos globais em favor do que os brasileiros querem. Mais democracia, mais segurança, mais crescimento e mais valores, né? E mais defesa dos seus valores. Acho que tudo que está aqui se consubstancia em torno desses valores, né? E eu acho também o seguinte: o que nós aqui, porventura, tenhamos conseguido não é apenas resultado de um processo de negociação, né? Negociação um pouco está na superfície, claro, de tudo. Você negocia o tipo de linguagem, o tipo de palavras que vai entrar no comunicado, por exemplo, né? Coisas que são uma concessão daqui, uma concessão dali, mas queria pedir que não vejamos esses resultados assim, simplesmente como resultado de um processo negociador, porque é mais do que isso, é um processo de construção, e eu tenho certeza de que é um processo que tem como um dos seus elementos a sinceridade. O Brasil se apresentou, acredito, como um interlocutor sincero dos Estados Unidos e vice-versa no processo de preparação disso, né? Eu procurei passar muito isso, porque, né, eu acredito que é uma virtude, né? Diplomacia não é para você esconder as coisas, é para você mostrar. Então, mostrar que nós temos esse desejo de ser o que nós queremos ser, por exemplo, um país grande. De que esse é e acho que essa sinceridade tem a ver com o fato de que nós estamos tentando trazer essas coisas, essa seiva diplomática, digamos assim, lá debaixo das raízes do povo brasileiro e da alma brasileira. Então, eu acho que a sinceridade é uma coisa que se reconhece, né? E eu vi também isso nos interlocutores americanos, no embaixador Bolton, no embaixador Lighthizer, no secretário Pompeo e no presidente Trump ontem. Essa visão de que, olha só, estamos aqui construindo algo, não estamos simplesmente negociando um toma lá da cá, né? Estamos aqui a partir de coisas que nós acreditamos. E com a visão de que podemos construir uma coisa que pode ser boa para o mundo, que pode ser boa para as pessoas. Então, esse elemento da sinceridade eu acho que é fundamental. Acho que já falei disso em algum texto, se não vou falar agora, que o Brasil precisava aderir aos dois grandes instrumentos do Ocidente, o braço econômico, que é a OCDE, e o braço militar de segurança, que é a OTAN. Quer dizer, a OTAN ainda não se trata de aderir inteiramente à OTAN, mas de já ter uma conexão através desse status de aliado preferencial com os Estados Unidos, mas como os senhores sabem, né, acho que durante a própria entrevista de imprensa, o presidente Trump já disse que gostaria de pensar no Brasil talvez como um membro da OTAN. Então, portanto, iniciativas que têm, claro, um caráter, então, trarão vantagens, ser membro da OCDE, vantagens evidentes, além de compartilhar boas práticas, que é uma grande função da OCDE, e modernizar nosso aparato legislativo em benefício de uma economia aberta, de uma economia competitiva. Tem também, claro, o fato de ganhar confiança, gerar emprego, gerar investimentos. E, no caso de uma aproximação com a OTAN, em termos de tecnologia militar, em termos de capacidade de defesa, que foi muito depauperada no Brasil durante muito tempo. Mas tem também esse aspecto simbólico, né? O fato de que, por baixo do que há na superfície desses acordos, existe uma convicção de que esses países que são membros têm alguma coisa em comum e têm algo a defender além simplesmente dos seus interesses imediatos. Eu acho que foi essa convicção que, ao nós conseguirmos transmiti-la, convenceu os Estados Unidos de que nós somos um parceiro relevante para isso, porque nós os vemos hoje como um parceiro relevante para isso, que muitas vezes não era o caso, né? Então, só para dizer que isso tudo acho que faz parte de um processo de transformação profunda. Quer dizer, esses resultados que nós conseguimos com os Estados Unidos fazem parte de um processo de transformação profunda pelo qual o Brasil está atravessando, né? Então, acho que também há um consenso de que a velha política não serve, que nós precisamos de uma nova política, longe daquele jogo do toma lá da cá, para que consigamos as reformas que o Brasil precisa. Isso se fala todo dia, né? E eu tenho a convicção de que não dá para fazer essa nova política que nós queremos com a velha política externa. E acho que nós estamos provando isso, né? E a velha política externa nos deu
apenas frustrações e não nos levou aonde, eu acredito, o povo brasileiro queria, e agora nós estamos começando esse caminho. Obrigado.